One, two, three, four. Olá para quem acompanha mais uma edição do nosso CZOcast, o podcast do correspondente. Hoje a gente tem o prazer, o orgulho de trazer o Dr. Tarcísio Della Senta. Tudo bem, Dr. Tarcísio? Muito bem, muito obrigado por estar aqui. Satisfação de participar desse encontro consigo. Muito bem. O Dr. Tarcísio Della Senta é um estudioso, né, morou em muitos países, para citar alguns, Estados Unidos, Europa, Japão. Tem um papel muito importante na educação brasileira e eu queria que o senhor contasse um pouquinho. O senhor é formado em Harvard. E o doutorado eu tive na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E o mestrado fiz em Paris, na França, no Instituto Catholique de Paris. Eu fiz lá o mestrado nos anos 60, 61. E o doutorado eu fiz em 70, 74, nos Estados Unidos. Mas que legal. Mas, doutor Tarcísio, eu lembro que lá na academia, onde nós somos colegas, o senhor, né, uma vez se apresentou, a gente trocou ideias e o senhor falou da sua participação na implementação aqui no Brasil das pós-graduações. E um feito muito importante, né, para uma pessoa que vive aqui em Garazinho. Sim, é verdade. Naquele tempo, o título de mestre e doutor existia esporadicamente e não havia uma maneira organizada, estruturada, a partir do MEC, como se obtinha um mestrado e se tem o doutorado. Então, no período que eu estudei, ao mesmo tempo foi iniciado um esforço nacional para criar no país os sistemas de mestre e doutor. E aí se criou o período de pós-graduação. E consiste num período de 1 ano a 2 para o mestrado, e para o doutorado são 4 anos seguidos da tese. Pode ser feita no último ano do doutorado, dos 4, ou então, após os 4 anos, encaminha-se o trabalho de tese. E a tese depende de cada um. Uns levam 1 ano, outros mais. E foi assim que eu obtive o meu doutorado em 4 anos e alguns meses. Ah, muito bem. Como é que o senhor se sente podendo ter tido essa oportunidade de ajudar a implementar aqui no Brasil as pós-graduações, mestrados e doutorados? Pois é, durante o doutorado, eu tive a oportunidade de ver em loco no país todo dos Estados Unidos, como era organizado o mestrado e o doutorado. E outros títulos que se obtém a um nível de pós-graduação, isto é, de a graduação. A graduação são o período de formação na universidade que duram 3, 4, 5 até 6 anos, depende da profissão que se escolhe. Eu acho que no jornalismo são 4 anos, né? Isso, 4 anos. Isso. Eu também fiz 4 anos de estudos de letras neolatinas. Mas o mestrado é depois disso, depois da graduação, a pós-graduação. Então, o primeiro título que se obtém depois da graduação é um mestrado, um mestre pode ser em engenharia, em educação, em medicina, em direito. E após o mestrado, então há um outro período de 4 anos para o doutorado. E todo esse sistema de mestrado e doutorado eu o conheci nos Estados Unidos com boa oportunidade, porque o Brasil já queria implantar no país o sistema de pós-graduação, mestrado, doutorado. E houve um grande educador,
o professor Newton Sucupira, que foi meu colega no Conselho Federal de Educação. E esse professor Sucupira, Newton Sucupira, ele desenvolveu um trabalho no Conselho de Educação, que era a autoridade legislativa da organização da educação superior no Brasil, na época. Então, ele desenvolveu um chamado parecer. Chamava-se parecer aquele documento que redigia um conselheiro para estabelecer uma norma para o país. E esse parecer, eu não lembro o nome, o nome do parecer agora, o número, aliás, mas ele dizia que no Brasil devíamos adoptar os sistemas de pós-graduação que existiam no país dos Estados Unidos, na Inglaterra e mesmo na Alemanha, mas tinha outra definição, outra organização, mas era semelhante à formação de pós-graduação. Então, nesse período, coincidiu que eu terminei o doutorado e tinha conhecimento desse sistema de mestrado e doutorado, isto é, do chamado período de pós-graduação. E foi por isso que fui incumbido de redigir um plano nacional de pós-graduação no Brasil. E esse plano depois foi elaborado, foi ampliado com a participação de outros e foi adotado, foi aprovado no Brasil. E aí se introduziu no Brasil a pós-graduação, mestrado e depois do mestrado o doutorado. Que bacana. É o chamado de pós-graduação. E foi a CAPES, que é o organismo de formação de mestres e doutores para o ensino universitário. E a CAPES foi incumbida de implementar esse plano de pós-graduação. O governo, na época, deu muito apoio e tenho muita felicidade em saber que o país adotou, na época, um sistema de bolsa. Foi a primeira vez que se instituiu um sistema de bolsas para mestrado e para doutorado. Havia uns 300 doutores no Brasil. E uns 1000... E todos que provavelmente estudaram fora, né? E que estudaram fora. Alguns tinham um sistema de receber o título de catedrático. Catedrático era um professor que era promovido a exercer o magistério na universidade, então ele chegava ao título de catedrático. E ele então organizava os que estudavam com ele ou que eram orientados por ele para alcançarem um nível de mestre e depois um pouco o nível de doutor. Mas, quando se introduziu o plano, foram criadas umas 10.000 bolsas para formar doutores e ao todo eram 78.000 bolsas para mestre, a maior parte, e para doutores. E aí se começou a pós-graduação. O plano era de 10 anos. 10 anos, de 79 a 89. Nossa, que orgulho para a gente daqui, né? Sabendo que a gente convive com uma pessoa que participou desse momento tão importante da educação brasileira, né, Sr. Tarcísio? Foi para o Brasil. Foi lá que se instituiu o período da pesquisa sistemática a um nível de mestre e, sobretudo, a nível de doutor. E depois tem outras formas de obter também um pós-graduação sem ser
o de mestrado e doutorado. E chamam esses títulos de especialização, o programa de pós-doutorado, que pode ter 1 ano, ou 9 meses, ou 5 meses, 6 meses, que são chamados de... nas universidades tem um programa chamado PICD, que eu também tive a honra de instituir. PICD formou uma leva de professores universitários de todas as universidades brasileiras, particulares e públicas. E se formaram, naquele tempo, uma grande parte do magistério Que e dos bacana. pesquisadores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência no exterior, né? Vamos começar pelo Japão, porque o senhor morou em muitos países. Qual foi o intuito do senhor de se mudar para lá durante um período? Eu sei que foi a trabalho, eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa experiência. Pois é, eu fui para o Japão de costas. Não era o meu projeto, não era o meu plano. E foi quase uma brincadeira da minha parte que caí nesse convite para o Japão. E no começo pensei que era brincadeira, que o professor que era... Bom, vou contar a história desde o começo. É um pouco longa, mas os principais pontos é o seguinte. Estávamos no Conselho Federal de Educação. Eu era conselheiro e comigo eram os outros conselheiros, 24 conselheiros do Brasil, que legislavam sobre criação de novas universidades, novos cursos de graduação e de pós-graduação. É preciso dizer que todo o mestrado nas universidades e todos os doutorados são aprovados primeiro pelo Conselho Federal de Educação. Hoje, esse conselho se chama Conselho Nacional de Educação. E está em Brasília, ao lado do MEC. É o órgão que tem o MEC como o executivo que administra a educação brasileira, o ministro da Educação, e com ele está a parte que estabelece as normas da educação brasileira. E as normas que organiza a educação primária e secundária, em grande parte depende dos municípios, dos estados, essa primária e secundária. Mas a educação superior é administrada pelo MEC, pelo Ministério da Educação, e a legislação, toda a aprovação de curso superior de faculdades particulares e universidades particulares é do Conselho Nacional de Educação. E das federais, dos conselhos universitários, mas passam pelo Conselho Nacional de Educação. Então, esse é o sistema da educação superior do Brasil. E aí o senhor foi para o Japão? Então, eu estava contando essa história. Puxa vida. A história, então, foi que nesse conselho eu participava no meio dos conselheiros e um dado momento tocou o telefone e o meu vizinho era o diretor do MEC, que era o secretário, que ainda hoje chama-se secretário do Ensino Superior, o que é responsável dentro do Ministério da Educação pelo orçamento e pela administração de todas as universidades particulares e públicas, todo o ensino superior, da pós-graduação, da graduação, de toda a educação superior do Brasil. Era o diretor do DAU na época, hoje é CESU, Secretaria de Ensino Superior. Então, esse senhor chamava-se Heitor Gurgulino de Souza. E ele, um dado momento da reunião geral do Conselho, chamava-se a Assembleia do Conselho, ele foi chamado fora da reunião porque ele tinha sido chamado. E foi atender na sala de fora, na outra sala. E aí ele voltou
depois de uma meia hora de ficou no telefone, e era meu vizinho de mesa, ele voltou pálido. Eu perguntei, mas você está pálido? O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi no telefone? Eu recebi um telefone de Nova York. É o secretário-geral das Nações Unidas. Me nomeou reitor da Universidade das Nações Unidas do Japão. Poxa, eu disse, que honra. Você me leva junto. Uhum. Pois então, ele disse... O senhor falou em tom de brincadeira. Em tom de brincadeira, disse para ele, mas que é isso? Não, é isso. Eu fiquei entusiasmado. Poxa vida, o brasileiro em Japão para a Universidade das Nações Unidas. Que universidade é essa? Eu que conheço as universidades, você nunca me falou disso? Então ele me explicou o que é a Universidade das Nações Unidas. E ele disse assim, eu estou falando sério, você vai ser convidado para ir para essa universidade. Eu disse, eu vou, mas na brincadeira, sabendo que nunca me caberia. O senhor imaginou que nunca caberia, né? Eu não chegaria a esse ponto. E aí foi, ele depois de um mês, que foi para lá, foi conhecer a universidade, o que era, chegou lá e tomou conhecimento e voltou, e já voltou com uma carta convidando-me para ser o diretor de planejamento da Universidade das Nações Unidas. Eu que tinha feito um planejamento no Brasil, tinha feito a pós-graduação, e tinha tudo isso na cabeça do Brasil, e sabia como se fazia, me convidou para ir para lá. E aí eu fui em 1987 e aceitei para ir. Quando voltou aí, foi sério, disse, mas eu estava brincando, essas coisas. Ele disse, você brincou, mas eu não. Você agora vai cumprir, vai vir comigo. Então, um pouco relutei, tinha que organizar a minha vida toda, estava tudo organizado no Brasil. E estava casado com uma mulher, tudo. Eu disse todas as coisas para ele. Ele sabia, mas ele me disse assim, olha, não tem problema, tudo isso se arranja. Conto com você. Eu finalmente aceitei de agosto para dezembro. Eu vou lá por um semestre, eu vou de licença, porque eu trabalhava nessa época já no CNPq, Conselho Nacional de Pesquisas. Então, estava de diretor de planejamento, não era chamado diretor, coordenador do planejamento do CNPq. Eu organizei um pouco também o sistema de disciplinas do CNPq, das várias disciplinas. E, esses são detalhes de outra história. E, então, tive que dizer para ele, ele sabia que eu estou muito comprometido com o CNPq. Ele disse, não quero saber das coisas, está comigo lá. Então, fui por 6 meses, de agosto a dezembro. E quando cheguei lá, fui a contragosto. Quando cheguei lá, me encantei com o Japão. Eu que tinha sido convidado já várias vezes para ir para o Japão, nunca quis ir. Gostava do Japão, mas o Japão para lá e eu para cá. Eu estou comprometido com o Brasil. E fui lá, o Japão não era o que eu achava. O senhor se surpreendeu? Pensei que era tudo ruazinhas, aquelas ruelas do Japão, aquelas lâmpadas vermelhas pendentes, assim. Era um Japão dos 50 anos atrás, daquele tempo. Isto é, do princípio do século, o imperador e tudo isso. Mas eu voltei, era o Japão já depois da guerra. E era o Japão que ressurgiu da guerra. E era um Japão moderno. E Tóquio tinha uma parte que era
moderna, que já estava na frente dos Estados Unidos em tecnologia. Eu fiquei surpreso. Pá, fiquei surpreso. Mas gostei do Japão. E aí fiquei dos 6 meses, no fim dos 6 meses, aceitei para 2 anos. E a família ficou aqui? E eu levei a família. Ah, sim. Os dois, logo, e tinha só a sua esposa. Então, fomos os dois. E depois dos 2 anos, renovei por 2 anos, e aí acabei ficando 13 anos. Nossa! 13 anos. Para quem foi a contragosto, A né? contragosto de costas. É. Muito bem. Mas então também contribuiu então com a educação lá no Japão, né? Com essa construção Sim. do sistema educacional japonês. Não, o sistema japonês é próprio do japonês nacional deles, e ele já tinha adotado o modelo americano, aquele sim. do mestrado e doutorado depois da graduação. Eu fui lá para cuidar, para ser o planejamento da Universidade das Nações Unidas, Entendi. que era a coisa mais interessante. Foi as Nações Unidas, na Assembleia Geral, que foi decidido criar a Universidade do Japão. E ela foi criada no ano de 1972. Eu fui em 78, então foram 6 anos depois. E era o segundo reitor, um brasileiro, esse Heitor Burgulino. O primeiro reitor dessa universidade era o reitor da Nova York, dos Estados Unidos. O primeiro reitor. O segundo foi um indonesiano, Sodjemoko, que se chamava, e o terceiro foi esse Heitor Gurulino de Souza. Mas que legal, muito bem. E quando o senhor retorna ao Brasil, né, o que o senhor começa então a trabalhar ou fazer depois desse período tão longe, né, das suas raízes, né, da sua terra? Tudo bem que, né, pôde levar a esposa, o que facilitou um pouco, né, a adaptação lá, né, porque imagina, sozinho não é fácil. Durante os 13 anos ela ficou lá, trabalhou na embaixada. É preciso dizer que ela também se formou na Universidade dos Estados Unidos, em Harvard, e ela teve um mestrado. E, aliás, eu citei várias coisas da pós-graduação e o planejamento e tudo isso. Mas quem fez todo o trabalho de como é um mestrado, os diferentes mestrados de engenharia, mestrado em medicina, mestrado em medicina não se chama, por exemplo, mestrado em medicina. Pode um médico fazer um mestrado se ele fizer não medicina, mas mestrado em sociologia, pode fazer. Um que tem o diploma de médico resolve dedicar-se à sociologia, faz um mestrado de sociologia e faz um mestrado o doutorado de sociologia. E, então ele tem um mestrado em sociologia e um doutorado em sociologia. Não tem um mestrado e doutorado em medicina. Não é medicina, é mestrado sociólogo. Mas se ele fizer a pós-graduação em medicina, ele chama residência médica. A residência médica corresponde mais ou menos ao mestrado. E o doutorado também é o doutorado em medicina. É um doutor em medicina. E é também um doutorado semelhante a um PhD, que se chama PhD, porque em latim, a abreviação em latim do doutorado da ciência de filosofia. Mas então, esse doutorados e mestrados existem sob várias disciplinas com nomes respectivos da própria medicina. E Yara Maria, que é a que fez todos os estudos na CAPES, ela fez
o detalhamento de como é a organização para um MEC. Ela trabalhou para um MEC, essa programação. E tem a publicação dela, dos mestrados e doutorados. E hoje, vivendo em Carazinho, o senhor tem dedicado tempo a que tipo de atividades, além de escrever, né, os seus livros? Hoje já estou aposentado, digamos assim, formalmente aposentado. Então, estou com uma idade já para aposentar. 93 anos, né, seu Tarcísio? Muito tenho bem. essa idade. E Então, aqui em Carazinho, na verdade, eu fiquei pouco tempo em Carazinho. Agora é o período mais longo. São 4, 5 anos. Eu estou aqui desde 2021, quando minha senhora veio, já estava com Alzheimer e está enterrada aqui em Carazinho, e fiquei morando aqui. E a família toda minha é aqui de Carazinho, embora tenha migrado para cá, mas alguns deles nasceram aqui em Carazinho. a sua família, o senhor conta numa antologia, né, da academia, a sua família veio de Cotiporã, né, migrou para cá, deixou a terra lá que era montanhosa, cheia de pedras, para viver ali na colônia Dona Júlia, mais ou menos por ali, né, e ali se estabeleceu e... Aí a colônia Dona Júlia é da margem do rio da Várzea até a avenida aqui Flores da Cunha, no centro da cidade, naquele tempo. Originalmente, né? Sim, hoje ela já perdeu porque bastante fizeram espaço. Os loteamentos intermediários assim. E meu pai foi comissário da colônia Dona Júlia, comissário de justiça. Ele não era funcionário do governo, era funcionário do governo, mas não recebia do governo, era voluntário. E o que fazia um comissário? Comissário é aquele que mantém a paz, mantém os pequenos conflitos que existem entre vizinhos. O cavalo saiu comer o milho do vizinho, o milharal do vizinho. Como se fosse um juiz de pequenas causas, vamos dizer assim, né? E quando havia umas brigas entre famílias, o jogo de futebol lá do Flamengo. Sim, da colônia Dona Júlia. Júlia, exato. Então, era essa vida que ele fazia isso enquanto trabalhava. Hoje, já um pouco mais idoso, já não podia mais trabalhar. Então, ele era chamado. Quando havia um conflito, ia lá com a... Resolvia. Resolvia para não ir à frente com com processos, assim. Isso, para tentar, antes de entrar a polícia, era ele que chamava. Um conciliador. Se ele não resolvia, a polícia resolvia. Às vezes a situação era mais grave, né? Bom, o senhor escreveu sobre ele na nossa última antologia, né? A antologia Vultos de Carazinho. Como é que chamava seu pai? Meu pai era João Antônio de la Senta. João Antônio. Ele era filho de imigrantes italianos, lá de Cotiporã. Aquele Cotiporã é ainda hoje uma cidade turística, é uma cidade pequena de 4 poucos mil habitantes. Fica perto de Veranópolis, que é a cidade maior. E lá os caminhos que levam a Bento, a Flores da Cunha, Caxias do Sul, toda essa região de colonização italiana. E o pessoal lá passou pela a enchente de 41, exato. Sim, a famosa enchente. Puxa vida, aquela que aqui houve de novo o ano passado, ela já foi uma enchente horrorosa nos anos de 41, mas foi nessa época do mês de setembro, as chamadas águas de São Miguel, o mês de setembro de São Miguel, e é famoso o período de chuvas e ventos desse mês de setembro, mas só que esse ano foi a enchente em mês de maio. Mas a enchente de 41 foi mais desastrosa na desembocadura. Aliás, a carroça do último ano também foi, lá na região de Porto Alegre. E por quê? Porque o vento represava o Guaíba e empurrava o rio para... Foi esse vento que empurrava o Guaíba
por cima de Porto Alegre. Foi a inundação que invadiu Porto Alegre, mais do que o interior, as enchentes, embora no interior também houvesse. E na nossa terra, lá em Cotiporã, as águas também. Nós morávamos a 300 metros de uma cachoeira. E essa cachoeira provocou uns deslizamentos da terra pertinho de nós. E a mãe se apavorou e aí pediu para sairmos de lá. E aí vocês vieram para cá, então? Para Carazinho, Uhum. é. E eu, nessa época, fui para Canoas para estudar. Fui interno e voltei 4 anos. E quando voltei, então, já estavam a família aqui em Carazinho. Ah, sim. É. Que bom. Então, toma um golinho do seu café, seu Tarcísio. Senão bom. deve estar frio já, né? Ah, mas não tem importância. Até vou colocar um pouquinho mais aqui, que o meu já deu uma esfriadinha, Uhum. para gente Sim. para a gente ir Mas tem tempo. temperando o nosso papo aqui com um cafezinho, né, com o seu Tarcísio. Uhum. E é bem importante que a gente possa trocar essas ideias e ficar também registrado, né? São memórias. São memórias que são importantes, memórias que a gente trouxe nessa antologia, né, seu Tarcísio? Pois resgatando pessoas importantes. Exato. Na Academia de Letras nós fazemos isso, né? Fizemos. E essa última reunião, essa semana, aliás, foi a reunião muito bonita quando tivemos a oportunidade de interagir um pouco com todo esse grupo de parentes que foram mencionados na academia, né? Exatamente. Pela história que está escrita de cada um. Seu Tarcísio, como é que o senhor entrou na academia? O convite partiu de alguém que já estava? Olha, eu não sabia que existia a Academia de Carazinho. Ela é relativamente recente. 2018. Quem falou da academia para mim foi o meu fisioterapeuta. Eu estava com uns problemas e minha senhora faleceu porque estava com Alzheimer. E encontrei o Dr. Solon. Uhum. E o Solon me disse, olha, você tem que... Eu comecei a contar para ele nas sessões de fisioterapia. Enquanto fazia a fisioterapia, ele é muito curioso de saber das pessoas que ele cuida, o passado delas, e achou muito curioso que eu tivesse essa idade e tivesse uma história diferente dos carazinhas. Uhum. Então, ele puxou conversa, cai lá, e disse, você podia entrar na academia. Você escreveu no passado, tem trabalhos, poderia entrar na Academia de Letras de Carazinho. Eu nunca pensei em entrar. Aí ele falou e insistiu e resolveu falar com uma acadêmica chamada Eva. Eva Severo. Severo. E a Eva Severo também eu não conhecia, e só a conheci uma semana depois dela ser. Sim, ela se mudou aqui de Carazinho, né, Carazinho, temporariamente. Ela é membro ainda do... Exatamente. Sim. Então a Eva me disse assim, um dia encontrei ela também, disse, o doutor Solon falou de você, por que você não aceita entrar na academia? Mas como é que eu vou entrar? Aí eu vou apresentar o seu nome lá para os acadêmicos. E ela deve ter falado, não sei o quê, entre eles, e me convidaram um belo dia para ir à reunião. Uhum. Era na biblioteca pública de Carazinho, Schultz, e lá fui. E era uma reunião de dia de chuva. Era uma reunião que nós tínhamos às 6 horas da tarde, 6h30. E na reunião, cheguei lá, tinha uns 10, 12 acadêmicos. Um dia de chuva, muita gente não podia ir porque chovia bastante. E eu cheguei lá e não sabia o que era, nem sabia o que fazer, o que é uma academia. Eu conheço a Academia de Letras, o meu ministro naquela época, eu trabalhava diretamente com o ministro da Educação, e ele era membro da Academia de Letras. Então, eu sabia da Academia de Letras Nacional Brasileira, não sabia da Academia de Passo Fundo, de Carazinho. E ela me disse, vem comigo que temos reunião esta noite. Ela me levou de carro.
que eu moro pertinho aí, né? E fui até a biblioteca pública nessa reunião. E aí a primeira coisa foi a Clarice, que era a presidente na época. Clarice Correia. Clarice Correia, que aliás é uma boa. E agora a Ilse, que é a presidente agora, muito ativa também. Então, eu me lembro que a primeira, a Clarice, quando me viu entrar, disse: quem é o senhor? Aí disse: eu sou um professor de La Senta e me convidaram aqui para vir para a academia. Então ela me disse: então vem aqui dizer alguma coisa do que você escreve, o que você escreveu, e vamos decidir aqui com os outros acadêmicos se você vai fazer parte da nossa academia. E aí, quando a reunião começou, eu falei um pouco do que eu acho que você esteve presente naquele dia ou não? Eu acredito que sim. Sim. Eu acho que eu estive presente. Eu sei sim. que disse umas 5 palavras que eu tinha escrito sobre educação, que eu tinha 2 livros publicados e outras coisas, e que alguns estavam publicados no exterior, mas fiquei nisso, né? E ela, tá bem, sentei, fiquei quieto, fiquei na primeira reunião, segunda reunião, e depois fui admitido a ser membro. E aí a gente tem que defender o nosso patrono, né? Que é uma espécie de padrinho da literatura, né? A gente escolhe alguém que já faleceu, né? Um escritor. E aí a gente tem que fazer a defesa, né? O porquê que a gente quer que aquele escritor seja o nosso patrono. O meu é Ariano Suassuna, e o do senhor? Pois é, o seu foi o Ariano Suassuna. O meu foi Eduardo Portela. Ele foi ministro da Educação, professor de universidade, é um crítico literário e fundou e foi o presidente da Companhia de Letras, da editora, e publicou muitos artigos e muitos livros de crítica. Não escreveu 2 ou 3 livros de literatura. E foi ministro da Educação e depois se dedicou à edição. Foi um grande editor de livros no Brasil. A livraria 2 Tempos. Acho que é 2 Tempos o nome da livraria. Bem popular, inclusive. Sim. Seu Tarcísio, o senhor aborda um tema, e recentemente lá na academia o senhor falou sobre isso, que parece que é novo, mas não é novo, né? O senhor estuda sobre a inteligência artificial. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, verdade. A inteligência artificial aqui para o Brasil é um pouco... Aliás, para o mundo todo é uma novidade ainda. Porque ela vai se espalhando a partir de centros de pesquisa. E ela começou no mundo a surgir o nome, e também ela se chama inteligência artificial. E ela começou nos anos 60, 1960, 70, quando começou a computação, a ciência da computação, do computador, dos programas, as redes sociais, aos poucos. Até o ano 2000, não havia inteligência artificial propriamente dita. Havia alguns grupos de pesquisa que faziam alguma coisa semelhante à inteligência artificial, mas não tinham esse nome. Nomeava assim, inteligência artificial, mas era assim como quem criava alguma coisa de novo, mas assim, provisória. Nos anos 2000, começou a ter a explosão do internet, começou principalmente com o nosso KD. O KD era um programa semelhante ao Google. E o KD era em Minas Gerais, do professor Souza Campos. E naquele tempo eu tinha trabalhado na pós-graduação desde os anos 74, então estamos já no 2074, 2000, nesse período cresceu muito a pós-graduação na área de ciências da computação.
E o Brasil formou bons computadores, bons pesquisadores de mestrado e de doutorado. E esses pesquisadores trabalharam aqui no Brasil bastante tempo. Naquele tempo tinha uma secretaria especial da informática. Olha só. Sim, e começou com a secretaria, no tempo do Geisel começou, a Secretaria Especial da Informática. E o Brasil estava quase em pé de igualdade, quase, em pé de igualdade com a computação no mundo, entre os países que estavam. Eu me lembro que eu fui fazer uma viagem para o CNPq no exterior, nos países do leste europeu, naquele tempo era a União Soviética, que administrava uma parte da Alemanha, a Hungria, a Iugoslávia, toda aquela região do chamado leste europeu, que não podia negociar com o mundo ocidental, então trocava café em troca de máquinas deles. Eram máquinas que não eram muito boas, mas eles não tinham como pagar, porque não podiam utilizar o dólar. Eles não tinham. E aqui não vigorava a moeda daqueles países, então trocavam produtos com produtos industrializados deles com os nossos. E na época eu fui à Alemanha Oriental, a Hungria, para ver um pouco o sistema. E lá me pediram os programas da pós-graduação em informática do Brasil. Porque eles queriam implantar, já estavam começando era na Hungria, estavam começando a implantar um pouco algum sistema que existia nos países chamados capitalistas, que eles eram os comunistas, e eles queriam importar o nosso programa de atualização da Caixa Econômica, atualização diária, que conseguia fazer no tempo que a inflação galopante. Sim. Era cada dia tinha que recalcular os juros e as coisas e tudo. Precisou um programa muito ágil. E para isso só computador. Então o Brasil tinha um sistema muito bom de computação, que era originário da Marinha, que tinha um computador chamado Cobra. A Marinha foi pioneira na área da computação no Brasil. Olha, pouca gente sabe disso, né? Mas o almirante Alberto da Marinha é um famoso e é o criador do sistema do CNPq, é o patrão do CNPq, Conselho Nacional da Pesquisa. O almirante Alberto, por causa disso. E não é só em pesquisa da computação, também em outras áreas a Marinha se tornou ativa muito. Então, em Minas Gerais era um dos centros que se destacava na computação na época. E entre eles havia da Universidade Federal de Minas Gerais, o Souza Campos. Não me lembro mais o nome dele, ainda vive. E ele tinha aquele programa KD. E começou a desenvolver um programa de busca. E era uma busca primitiva, buscar o nome de alguém, os telefones. E se tornou importante, porque naquele tempo os telefones, não tinha telefone celular, portanto, era tudo assim, uma busca difícil lembrar-se dos nomes e dos telefones. Então ele tinha isso. E havia o Google, que não era ainda com esse nome, que também começou por buscas simplórias, simples. Entre eles também catálogos telefônicos, né? E nos anos de 1995, 97, explodiu o Google. E se tornou, pouco a pouco, uma potência. E
abocanhou. E hoje é o principal buscador, né? Se tu vai na internet pesquisar alguma coisa, obviamente sempre é por ali. E hoje se tornou um monopólio e depois se desmembrou e tem tem alguns buscadores hoje também. E comprou o KD. E engavetou o KD. Engavetou. Então o KD é o nosso buscador. Então, acontece que a computação se tornou importante nos anos 80, 90 no Brasil, e no ano 2000, 2001, 2005, 2010, os brasileiros foram comprados quase todos para enriquecer a capacidade dos grandes companhias de hoje. Que interessante. E hoje não temos muitos pesquisadores, temos muita computação no Brasil, mas todas, agora só alguns centros bons que ainda tem, mas nada que rivalize para alcançar ainda uma a potência como é o Google ou as outras inteligências artificiais. Sim. Bom, a gente tem visto se falar muito sobre inteligência artificial. Sim. E recentemente a gente viu, inclusive na grande mídia, algumas preocupações em relação a esse tema, né? Que a inteligência artificial vai dominar o mundo, o ser humano vai ser completamente dispensável. O que o senhor pensa sobre isso? Isso é quimera daqueles que pensam assim. Mas que existe que a inteligência artificial tenha poder de transformar o mundo, isso sim, para o bem e para o mal. A inteligência artificial não é boa nem ruim. Quem a usa para o bem ou usa para não bem, para o mal ou para a coisa. Usa para divulgar as notícias, divulgar a informação, comunicar a verdade. Mas a inteligência se presta para sorrir, dizendo os maiores desaforos para quem está na frente. Sorrindo. E diz os maiores desaforos, as ofensas, com toda serenidade. Isto é, não tem sentimento, não tem emoção, não tem juízo de julgamento. Isso que é o problema. O problema está aqui. Quem usa faz da inteligência artificial o que quer. Ela se presta para tudo. Então, a inteligência artificial é essencialmente a memória e raciocínio. O raciocínio é parte do conhecimento, sustenta o conhecimento. A nossa cabeça sabe tudo, as coisas pelo raciocínio, pelo pensamento, coisas assim. Mas a inteligência, a memória é a recordação dos dados, do conhecimento. Então, para resumir, eu diria que a inteligência artificial é feita de 3 componentes. Primeiro é a máquina, que isso tudo que é a rapidez enorme dos computadores, que tem a possibilidade de ter muito mais memória do que a memória humana. Por quê? Porque a memória humana, primeiro, é limitada, pode ter os maiores gênios, e os maiores gênios têm muita memória, e dessa memória, uma parte é ativa, que isto é, se lembra, por exemplo, a nossa conversa é feita de palavras que nós temos vivas. Mas tem muita coisa que nós sabemos que não lembramos, não me lembro daquela. Quem era o primeiro presidente do Brasil? Como é que foi o da República? E as datas e coisas assim. Tem datas que eu sei, tem telefones do número que eu sei decorar, e tem telefones que eu sempre me lembro onde está, ou coisa assim.
não temos a memória presente. O computador tem uma memória presente de tudo e de todas as línguas. O que é mais incrível ainda. Sabe 7.000 línguas. Desde que alguém tenha posto um dia uma palavra dessa língua mais escondida do mundo, de pouca gente que fala, posto lá dentro as palavras, um dicionário dela, o computador registra e não esquece mais. É verdade. E essas está tudo registrado na memória, que tem nomes próprios para dizer isso, não vou dizer agora, porque não é. Mas eles estão armazenados todos no computador em banco de dados. Ativos, memória presente. Então é uma memória colossal. E essa memória é muito cara. E é muito consumidora de água. Água, porque precisa ser resfriada, porque é cara. Então, os data centers que agora estão começando a aparecer no Brasil, os famosos data centers. Vai se ouvir muito falar de data centers. Está sendo criado um no Ceará, que é o TikTok da China. E é um data center monstruoso para o Brasil, mas é pequenino em comparação do mundo. Tem data centers que consomem rios de água gelada. Ah, é? É isso que eles contribuem para esquentar a água. Bom, a água esfria depois, né? Sim. Mas esfria, o calor ficou na atmosfera, no ar. Sim, claro. E aonde o senhor imagina que a humanidade possa chegar com a inteligência artificial? Não tem limites. Não tem limites. Não tenho imaginação onde chegar. Não tem limites a minha imaginação. Para isso, não consigo imaginar. Por quê? Porque quem diria, 100 anos atrás, que nós estaríamos na Lua, no espaço, que nós estaríamos com essa velocidade, que estamos assim hoje, que no mundo todo tem uma internet. E hoje parece natural. A criança que nasce hoje acha com naturalidade. Então, o que vai ser natural, o que vai ser normal daqui a 50 anos? Mas não vai ser como hoje, não vou ficar como hoje. Que vai ser um verdadeiro, eu disse lá na conferência que eu falei na academia, é um tsunami como aquele que acontece no Japão, que vai varrer o mundo, vai mudar a nossa maneira de trabalhar, de pensar, até as religiões. E basta que o ser humano saiba diferenciar, então, o que é bom e Isso o que não mesmo. é bom. E não adianta se esconder, pode ficar escondido, aí eu posso ignorar e ficar isolado. Vai ficar para trás. Vai para trás. Vai ficar para trás. E quando acordar, já não alcança mais. Porque ele vai ter que fazer e não tem força mais para fazer. Toda a adaptação para essa nova situação do mundo. Um pouco já notamos isso. As pessoas de certa idade têm muita dificuldade para se adaptar ao telefone. Verdade. Com o computador. É natural, mas eles não têm culpa disso, não tiveram chance, não tiveram ocasião. E com a inteligência artificial é muito mais rápido, muito mais rápido e muito mais em cima da hora. Pois vamos mudar muito. E temos que correr para não ficarmos muito para trás, porque já estamos muito atrasados no Brasil. Sempre se fala, né, que as coisas chegam atrasadas ao Brasil, Pois né? Isso é uma verdade. É verdade. E os que poderiam... Eu falo um pouco também porque eu saí na época que a inteligência artificial não existia.
E quando cheguei lá, descobri que tinha essas coisas. E trabalhei com isso. E trabalhei 20 anos com essa inteligência. E desenvolvi um sistema que já usava isso. E desenvolvi isso para as Nações Unidas. Olha que legal. O senhor pode contar um pouquinho como é que era esse sistema? As Nações Unidas, infelizmente, é formada de todos os povos do mundo, exato. todas as nações. E para ter um apoio das Nações Unidas, precisa que todos, a maioria votem a favor. E não tinha voto a favor. Tem gente que... Eu tinha um programa assim, tudo, mas não recebi um centavo das Nações Unidas. E gastei bastante dinheiro com o Japão, pus muito dinheiro nisso. Foi na época que o senhor estava lá no Japão? Sim. Foi do ano 95, antes de 2000. E ainda o Google não estava lançando aquelas coisas. Naquele tempo já comecei com... porque era... Eu criei a chamada... Quer dizer, eu participei da criação e depois acabei ficando o diretor disso, de um programa chamado Universal Networking Language. Era uma língua universal artificial, que só funciona para o computador. Ninguém precisava aprender, mas tudo aquilo que é inteligência artificial hoje, eu tinha a língua artificial para isso. Só que, como algumas vezes acontece com os inventos não é o mais performante, o mais brilhante que tem sucesso. É o que tem mais dinheiro. Infelizmente. Nossa. Eu também poderia dizer isso, mas eu não posso me dizer. Aí, como não teve investimento, o projeto não foi adiante. Eu criei a fundação em Genebra, trabalhei 20 anos nisso. E comecei com um dicionário. Tem 120 línguas que já estavam dentro desse sistema. Mas depois chegou um momento que eu não podia mais. E foi aqui em Carazinho, o ano passado que parei. Então, no começo me perguntou se me aposentei, o ano passado. Viu? Seu Tarcísio, eu quero agradecer muito a sua presença. Foi uma honra poder conversar com o senhor. Obrigado. Obrigado. Claro que a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda explorando esse assunto, que tem tanta curiosidade de todo mundo, né? Cada um, né, de repente, numa área até profissional, né, falando. Mas foi um prazer estar com o senhor. Obrigado. E com certeza vou convidá-lo em outras ocasiões para a gente continuar batendo esse papo sobre esse e outros temas. Obrigado, muito agradecido, Mara, muito agradecido por essa oportunidade e espero que tenha contribuído com alguma informação e algum alerta para o que vem por aí. Muito bem. Alerta sobre o que vai acontecer. Perfeito.